da mesma, bom, da mesma forma que nós fizemos no item anterior, tá? Deixem aberto o caderninho de vocês, tá? Que nós vamos trabalhar aqui alguns conceitos primeiro. Como vocês já perceberam, né? Eu gosto muito de trabalhar conceito. Desde o tempo que nós estávamos aí com a aula presencial, né? Vocês sabem o quanto que eu gosto de trabalhar com conceitos, os termos bases, né? E justamente pelo fato que quando você tem o domínio do termo, o domínio do conceito, né? A tua chance de entender melhor o assunto inteiro, tá? Se torna muito maior, tá bom? Então, já por falar nisso, né? O título da aula, né? Propostas de regionalização do território brasileiro, né? Então, a primeira coisa que nós temos que trabalhar, pessoal, é o entendimento de três conceitos que são clássicos da geografia: região, território e regionalização, tá? O que significam? Então, marquem aí. Antes da gente falar qualquer coisa, vamos aí. Região, dois pontos. Vamos lá. Termo que faz referência a uma porção do espaço delimitada que é constituída a partir de elementos de similaridade. Isso é região. Então, por um exemplo, pessoal, Assis e Marília, tá, pertencem à mesma região administrativa do estado de São Paulo. E agora vamos trazer esse assunto para a atualidade, né? O termo região dentro do ponto mais atual da nossa sociedade, né? Que é a questão aí do novo coronavírus. Vejam vocês. Vocês viram que o governo do estado de São Paulo, não vou entrar no mérito se foi certo ou se foi errado, o fórum não é esse, tá? Ele regionalizou o estado, certo? Em zonas, em áreas, né? Conforme o quê? O perfil que a região estava em relação à equação número de contaminados, número de óbitos e infraestrutura de saúde, certo? E com base nesse cruzamento de dados, o governo criou regiões no estado com níveis diferentes de flexibilização. Então, por um exemplo, nós temos a fase 1, que é quase que um lockdown, vamos dizer assim, né? Quase que é o isolamento pleno, como estava até então. Nós temos a fase 2, que é onde se insere a região de Marília e Assis, onde algumas atividades são permitidas. A fase 3, que é caracterizada por uma flexibilização maior ainda, e a fase 4, que seria o, entre aspas, novo normal. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? Né? Por que eu fiz esse contraponto? Porque o termo região, tá? Ele é empregado, então, para mostrar o quê? Essa porção do espaço delimitada, constituída a partir de elementos de similaridade, que podem ser econômico, natural, social, indicadores de saúde, como é esse que nós acabamos de comentar, entendeu? Então, o critério pode ser qualquer um. Por exemplo, a sala de aula presencial, as nossas aulas quinzenais à tarde. Eu posso regionalizar a sala? Posso. Por um exemplo, posso assim, se eu quiser usar esse detalhe, não que faça sentido. Mas assim, de um lado fica o terceiro,
de outro lado fica o curso. Eu estou regionalizando. Eu estou criando espaços delimitados, certo? Ou seja, eu sei onde começa e onde termina, a partir de elementos de similaridade, no caso, terceiro e curso. Posso regionalizar de uma outra forma? Por exemplo, todos juntos, misturando terceiro e curso, de um lado, quem quer fazer medicina, de outro lado, quem quer fazer engenharias, de outro lado, quem quer fazer cursos de humanas, e assim por diante. E no outro lado, quem quer ser professor. Eu acho que esse vai ser o menos ocupado, menos adensado, né? Infelizmente, aí a cada ano a quantidade de pessoas que querem seguir a carreira do magistério diminui. Mas vamos lá então, continuando. Tranquilo em relação ao que é região? Depois, território. Marquem aí. Termo que faz referência ao domínio de algo ou alguém sobre uma porção do espaço. Sobre uma porção do espaço. Então, por um exemplo, vamos dar dois exemplos aqui, tá? Territorialização animal e territorialização animal não humana, né? E territorialização social humana. Então, por exemplo, na natureza, já repararam que alguns animais fazem demarcações do espaço por meio de fezes, por meio de de urina, ou por meio de algum outro tipo de registro, de fixação? Por um exemplo, né? Os cachorros. Quando a gente sai para passear com um cachorro, quem tem? Meu, principalmente cachorro macho. Você reparou que ele não pode ver poste, árvore, que ele sai fazendo xixi? O que o cachorro está fazendo com isso? Demarcando o seu território, não é? Outro exemplo, né? Não sei se é o caso de alguém de vocês aí, mas vamos supor que vocês tenham familiares, algum familiar, que seja representante comercial, né? Geralmente, as empresas que têm representantes comerciais, o que elas fazem? Elas dividem, né, um determinado espaço, assim, ó, esse território é do vendedor A, esse território é do vendedor B, esse território é do vendedor C, e assim sucessivamente. Estão entendendo? Por um exemplo, vou citar uma comparação aqui. O meu convênio da Unimed, ela é a Unimed Nacional Londrina, tá? Só que aqui em Assis também tem Unimed. Só que quando eu fui fazer o meu convênio da Unimed, eu queria fazer o nacional para mim e para minha filha. Fui no escritório aqui de Assis, eles não fazem, aqui é somente um plano regional. Aí eu perguntei, bom, onde que eu tenho o nacional? Londrina. Fui até Londrina. Fiz todo o procedimento lá. Só que o que eu precisava? De uma autorização, de uma ciência da Unimed de Assis. Aí eu voltei para cá, peguei e levei lá, em Londrina. Tá? Por quê? Porque onde eu estou situado, quando o assunto é Unimed, é uma área controlada pelo escritório daqui, um conjunto de municípios. Então, é um território da Unimed daqui. Estão entendendo o conceito território? Do ponto de vista social, humano, como também do ponto de vista animal, não humano, ou natural, como eu expliquei? Beleza, então. Próximo termo, regionalização. Marquem aí. Termo que corresponde ao processo
de formação barra surgimento de uma nova região, vírgula, ou então quando uma passa a exercer influência sobre outra, certo? Então, por um exemplo, a microrregião de Assis, ela é o que? Influenciada por outras regiões maiores, como por um exemplo, e principalmente, região de Marília, região de Presidente Prudente e, no caso, a região de Londrina, Londrina em especial, certo? Então, nós podemos dizer que é um processo de regionalização, quando uma região passa a exercer influência sobre a outra, tá? E isso, pessoal, é um exemplo microcósmico ou de um microcosmo, certo? Entretanto, trazendo aqui esse conceito para o termo de globalização, quando nós temos um processo de trocas culturais ou até mesmo um processo de aculturamento, tá? Nós podemos dizer sim que estamos tendo também um processo de regionalização. Ou seja, quando uma região passa a ter características, elementos, influências de outra região, certo? E quando nós falamos do território brasileiro, tá? Nós temos que nos ater a alguns aspectos. Gente, se existe uma palavra que marca o território brasileiro, tá? Esta palavra chama-se pluralidade, diversidade, tá? O Brasil é um país gigante em todos os sentidos da palavra, em território, em população, em economia, em quadro natural, em questões sociais, tá? Então, regionalizar um país como o nosso é muito difícil. Apesar de termos algumas identidades muito comuns a todos, como, por um exemplo, a língua, né? A língua portuguesa, por mais que tenhamos algumas variações de vocábulos ou expressões, né? Por exemplo, mandioca para nós, no sul, aipim, no nordeste, macaxeira, né? No Paraná, frango é galeto, para nós é frango. Nós aqui em São Paulo é mandioquinha salsa. No Rio de Janeiro é batata baroa, né? Por mais que tenhamos, às vezes, algumas variações linguísticas pontuais, mas, no geral, nós podemos dizer que temos uma identidade única linguística, diferente de outras regiões do planeta. Quando você pega, por exemplo, a Espanha, um país relativamente pequeno, grande para o padrão europeu, mas um país relativamente pequeno, quando comparamos com o Brasil, por exemplo. Pô, na Espanha tem como idioma o espanhol, tem o galego, falado na Galícia, certo? O eustaca, falado na região do País Basco, o catalão, falado na região da Catalunha, o valenciano, falado na região de Valência, o aragonês, falado na região de Aragão. Ou seja, um idioma oficial e outros 6 falados em escala. Né? Então, assim, gente, regionalizar não é uma tarefa fácil em nenhuma circunstância, porque todo exercício de regionalização é, antes de tudo, um exercício de generalização, tá? E num país grande como o nosso, toda a generalização ele acaba o quê? Deixando de lado, né, todas as variáveis, vamos dizer assim, para cima e para baixo, tá? É igual o IDH, né? O IDH é uma grandeza média que acaba, né, maquiando as pontualidades ou neutralizando as pontualidades.
Mas vamos entrar aqui nas 3 propostas de regionalização do Brasil. Esta que vocês estão vendo é a proposta oficial do IBGE. São as chamadas regiões administrativas do IBGE, certo? O IBGE dividiu o Brasil em 5 grandes porções. Quais são elas? Norte, tá? Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, certo? Percebam vocês, pessoal, que o IBGE, ele utilizou o quê? O limite dos estados mais o perfil natural para o estabelecimento do quê? Das regiões, certo? O IBGE, ele manteve, e grava isso que eu estou falando, tá? A divisa dos estados. Nós não temos fragmentação de estado, tipo, uma porção do estado em uma região, outra porção em outra, tá? Esta proposta aqui, que é a oficial adotada pelo governo brasileiro, tá? Ela passou a vigorar a partir da transição dos anos 80 para os anos 90, tá bom? Bom, saindo dessa proposta do IBGE, tá? Nós vamos aqui para a proposta do Pedro Pinchas, certo? Geógrafo carioca, né? Que fez a seguinte proposta: dividiu o território brasileiro em complexos geoeconômicos. Ou seja, diferente daquela proposta do IBGE, o Pedro Pinchas, primeiro, ele dividiu porções do estado, como vocês podem ver aqui, né? O estado do Mato Grosso, terras em 2 macro-regiões. O estado do Tocantins, a mesma coisa, e o estado de Minas Gerais, a mesma coisa. Como também o estado aqui do Maranhão, tá? Dividido em 2 áreas. Segunda questão, a quantidade de regiões, tá? Diminuiu. O IBGE trabalha com 5 regiões, o Pedro Pinchas trabalha com 3 complexos, tá? O detalhe é que a proposta do Pedro Pinchas é mais antiga. Ela é do final da década de 60, começo da década de 70. E só agora que ela vem sendo mais propagada, mais usada, tá? O Pedro Pinchas dividiu o Brasil, então, em 3 grandes compartimentos. Quais são eles? Complexo regional da Amazônia, complexo regional do Nordeste e complexo do regional Centro-Sul. Crianças, gravem aí. Quais foram os critérios adotados pelo Pedro Pinchas? Então, ele considerou, além do perfil natural, do quadro natural de cada região, ou de cada área, tá? O Pedro Pinchas considerou o processo histórico de ocupação, como também considerou o perfil econômico, com ênfase ao processo de industrialização. Certo? Aí alguém pode me dizer assim, ô coxa, mas aqui no recôncavo baiano, por exemplo, aqui no recôncavo baiano, por exemplo, hoje, região de Salvador, Lauro de Freitas, nós temos um importante polo industrial. Por que então que aqui não é Centro-Sul? Na verdade, crianças, como eu falei para vocês agora há pouco, toda e qualquer proposta de regionalização tem as suas falhas, tem as suas lacunas. Logo, muitas coisas são deixadas para trás. Tá? Não tem como você fazer uma regionalização plena, ainda mais em um país tão heterogêneo como o nosso. Certo? E depois, né, chegando aqui à última proposta de regionalização do território brasileiro, proposta esta feita pelo falecido Milton Santos, um dos grandes nomes da geografia mundial. Pessoal, posso mandar depois no WhatsApp um vídeo sobre o Milton Santos? Eu vou mandar para vocês saberem
Quem é ele? Uma entrevista que ele deu no Roda Viva, na TV Cultura, uma das várias que ele deu. Vou pegar a última e vou mandar para vocês assistirem. Eu sou fã dele, né? Um dos maiores nomes da geografia brasileira e mundial, diga-se de passagem. E o Milton Santos, ele dividiu o território brasileiro conforme o perfil econômico. Então, Milton Santos criou a região concentrada, que vai compreender, pelo IBGE, sul e sudeste. Para ele, tudo isso é a chamada região concentrada, que é aquela que concentra a maior parte da dinâmica econômica populacional do país. E depois, as outras três regiões, né? Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste. Detalhe, pessoal, é que o Milton Santos, igual o IBGE, ele respeitou o quê? A divisa entre os estados. Vale ressaltar que, como eu falei, toda forma de regionalização, né, nunca é 100% completa e sempre vai apresentar algum tipo de lacuna, algum tipo de falha, né? E pelo fato do Brasil ser um país de dimensões continentais e por ter múltiplas realidades, regionalizá-lo é uma tarefa demasiadamente desafiadora. Marquem aí no caderninho de vocês um outro Remember of Titi. Write aí, please. Vamos lá. E isso, pessoal, é um exercício que eu já vi acontecer em vestibular, por isso que eu estou trazendo para vocês essa observação, tá? Vamos lá. Ao comparar as propostas de regionalização apresentadas pelo IBGE, vírgula, Pedro Pinchas e Milton Santos, vírgula, se sobrepormos as regiões nomeadas de Sul/Sudeste, vírgula, Centro-Sul e concentrada, vírgula, vamos perceber que elas compreendem simultaneamente a área mais rica vírgula, populosa, rica, populosa
e industrializada do país, vírgula, bem como a que abriga a agropecuária mais moderna barra mecanizada. Pessoal, seguinte. Então vamos por partes aqui. Alguma dúvida sobre a aula de hoje?